Há algo enigmático no silêncio. Ele não grita, não acusa, mas possui uma força que atravessa barreiras. Quando alguém ignora sua presença acreditando que isso o diminui, é justamente nesse vazio que surge a verdadeira resposta. A ausência de palavras não é fraqueza, mas uma estratégia capaz de provocar um desconforto profundo em quem pensava estar no controle. Em uma troca de mensagens, a espera por uma resposta pode ser mais angustiante do que qualquer discussão. O silêncio prolongado se torna um espelho, devolvendo ao outro a sensação de insignificância que ele tentou projetar. Essa ausência de retorno corrói porque cria espaço para interpretações, dúvidas e até mesmo paranoia. O estoicismo ensina que o domínio das reações é um ato de força, e o simples gesto de não responder revela disciplina e soberania emocional. Assim, cada segundo sem palavras se transforma em lembrança viva da escolha que o outro fez ao desprezar. O ser humano teme o vazio, pois nele florescem perguntas sem respostas. Quem esperava uma reação explosiva se vê diante do nada, e é esse nada que causa mais dor. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas um campo fértil para o arrependimento. Ele força a mente a revisitar o passado, repensar atitudes e questionar se realmente valeu a pena desprezar alguém. É nesse espaço vazio que nasce a inquietação, e nela se instala o sofrimento inevitável. Se você está sentindo o impacto dessas palavras até aqui, saiba que o que vem a seguir é ainda mais revelador. Então, fique comigo até o final, porque cada parte dessa história vai abrir seus olhos de uma forma diferente. Aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e escrever nos comentários a palavra força, para mostrar que você está pronto para assumir o controle da sua própria vida. Ao se retirar em silêncio, você não oferece armas, não dá chance para novas ofensas. A ausência se converte em punição invisível, porque ela não pode ser controlada, nem revertida. O outro percebe que perdeu o acesso à sua energia, à sua atenção e ao valor que antes possuía. A cada tentativa de contato ignorada, cresce a dor de quem agora enfrenta as consequências. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em não depender da aprovação externa, e é exatamente essa postura que se transforma no castigo mais implacável. Nenhuma frase dura tanto quanto o impacto de uma ausência sentida. O silêncio se prolonga como uma lembrança constante, lembrando quem desprezou que a escolha de ignorar trouxe um peso irreversível. Palavras podem ser justificadas ou distorcidas, mas o silêncio não permite interpretações fáceis. Ele se torna um lembrete incômodo, um fantasma que acompanha cada pensamento. No final, aquele que ignorou passa a ser atormentado pela própria consciência, enquanto você segue blindado pelo domínio da mente. Poucas atitudes são tão perturbadoras quanto a indiferença. Não gritar, não demonstrar dor, não oferecer nenhuma reação é um gesto que desarma qualquer pessoa. Quando o outro espera que você implore por atenção, mas encontra apenas calma e frieza, o efeito é devastador. É nesse ponto que o estoicismo revela seu poder. Não reagir é mostrar quem realmente tem o controle. O instinto humano é responder à ofensa, justificar-se ou tentar provar valor. Contudo, quando alguém opta por não se abalar, a dinâmica muda completamente. A indiferença corta o ciclo de poder que o outro acreditava possuir. Sem reação, não há alimento para o conflito. O silêncio acompanhado de neutralidade mostra que a vida segue, independente de quem tentou ferir. É nessa ausência de resposta emocional que nasce a força estoica. Não ceder ao impulso, mas se manter inabalável diante do ataque. Quando alguém escolhe ignorar, acredita estar diminuindo o outro. Mas ao responder com indiferença, esse desprezo se volta contra quem o lançou. O ignorado não se rebaixa, apenas continua seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Essa atitude desconcerta, porque revela que a atenção que antes era valiosa não tem mais efeito. A arma se transforma em quem a segura. O agressor sente o peso do próprio gesto. A indiferença devolve a carga emocional, mostrando que o controle não está mais em mãos alheias. A raiva ainda é um elo, pois mostra que o outro conseguiu provocar uma reação. Mas a apatia corta esse elo e deixa o outro sozinho com seu vazio. Quando não existe emoção visível, o que resta é o desconforto da irrelevância. A apatia dói porque quebra expectativas. Quem buscava importância descobre que não causou impacto algum. É uma ferida silenciosa, que se aprofunda com o tempo. O estoicismo ensina que escolher não se afetar é a forma mais eficaz de preservar a própria paz,
ao mesmo tempo, gerar reflexão no outro. Não existe vingança maior do que a serenidade inabalável. Quando alguém percebe que nada do que fez ou deixou de fazer altera o equilíbrio do outro, nasce o arrependimento. A mente firme é como uma muralha que não permite invasões. Esse estado provoca dor em quem tentou abalar, porque escancara a inutilidade de sua ação. A pessoa esperava lágrimas ou desespero, mas encontrou apenas calma e continuidade. Essa constatação destrói mais do que qualquer palavra. O verdadeiro poder não está em revidar, mas em manter-se inteiro, sem entregar a satisfação de uma reação. Há situações em que o simples ato de se afastar causa mais impacto do que qualquer confronto. A retirada não é covardia, mas uma estratégia que desnuda a fragilidade de quem acreditava ter poder. Quando você desaparece da vida de alguém sem precisar anunciar, a ausência se torna presença constante na mente do outro, e o arrependimento surge inevitavelmente. Partir sem explicações cria um vazio inesperado. O outro espera um discurso, uma justificativa, talvez até um pedido de atenção, mas encontra apenas o silêncio da sua ausência. Essa quebra de expectativa desorganiza o controle que pensavam ter sobre você. A retirada súbita mostra que não havia dependência, que sua presença era uma escolha, e não uma necessidade. O efeito psicológico disso é devastador. Quem ignorou agora percebe o peso de não ter mais aquilo que antes parecia garantido. A ausência funciona como um espelho que obriga o outro a confrontar suas próprias escolhas. Quando a sua presença deixa de preencher os dias, a mente começa a revisitar lembranças, buscar justificativas e questionar se realmente valeu a pena desprezar. O arrependimento nasce do contraste. Antes havia atenção, agora resta apenas o vazio. Cada momento em que a lembrança aparece reforça a ideia de que a escolha de ignorar foi um erro difícil de reparar. O desapego ensinado pelos estoicos não significa frieza sem sentimentos, mas a sabedoria de não se prender ao que não depende de nós. Retirar-se é a demonstração mais clara desse princípio. Ao se afastar, você mostra que não está preso a expectativas externas, mas governa a si mesmo. Essa postura causa estranhamento em quem acreditava que sua aprovação era indispensável. A retirada se transforma em lição silenciosa. A verdadeira força está em não mendigar presença, mas em escolher onde colocar sua energia. A retirada é castigo porque priva o outro daquilo que ele julgava eterno: o acesso à sua companhia. Quem ignorou agora se vê diante da barreira intransponível da sua ausência. Essa falta se torna ainda mais dolorosa porque não pode ser revertida facilmente. O afastamento é um lembrete diário de que as escolhas têm consequências, e que perder alguém que não retorna é um fardo pesado de carregar. Nesse ponto, não é necessária nenhuma palavra ou revanche. O simples fato de não estar mais presente é a punição mais dura. Toda decisão carrega uma consequência inevitável. Quando alguém escolhe ignorar, desprezar ou afastar, acredita que esse ato ficará sem retorno. Porém, o tempo cobra silenciosamente e transforma cada escolha em um fardo. O arrependimento surge como sombra, mostrando que não existe ação sem impacto. Ignorar alguém parece simples no momento, mas o efeito dessa decisão se multiplica com o passar dos dias. O preço não se paga de imediato. Ele cresce de forma invisível, até se tornar insuportável. O desprezo, que parecia sinal de força, transforma-se em sinal de fraqueza quando a consciência desperta. Cada gesto de indiferença se torna memória dolorosa, lembrando que aquilo que foi deixado de lado agora faz falta. O preço da escolha é a própria dor que retorna com intensidade. A vida segue a lei do retorno. Tudo o que se semeia será colhido. Quem planta desdém colhe vazio. Quem oferece indiferença recebe solidão. Essa colheita não é imediata, mas chega no momento mais inesperado. O arrependimento surge quando o outro percebe que aquilo que desprezou floresceu em silêncio e agora é inalcançável. Essa colheita amarga traz dor, pois revela que as atitudes não desaparecem. Elas voltam para cobrar o que foi semeado. Ao abandonar alguém, a pessoa acredita que está no controle, mas o tempo revela a verdade. O arrependimento nasce quando a mente revisita o momento da escolha e entende que nada foi ganho, apenas perdido. Esse arrependimento é silencioso, mas intenso. Não há pedido de desculpas que alivie, não há retorno que recupere o que foi deixado para trás. A lembrança do abandono se torna um peso que corrói pouco a pouco,
criando uma ferida que nunca cicatriza completamente. O destino não precisa de vingança para corrigir. A justiça vem em silêncio, quando o outro entende que sua escolha o condenou. Ignorar quem tinha valor é cavar a própria queda, porque o arrependimento não pede permissão para entrar. Ele chega em forma de insônia, em forma de lembrança constante, em forma de vazio que nada consegue preencher. Essa é a justiça silenciosa. Ninguém precisa agir. O próprio tempo se encarrega de mostrar que toda ação carrega seu preço. Nada desconcerta mais alguém do que perceber que sua ausência não fez diferença. A autossuficiência é uma arma silenciosa. Mostra que você não apenas sobrevive sem a presença do outro, mas próspera. Esse triunfo revela que o verdadeiro poder não está em quem ignora, mas em quem segue firme e independente. Quando você caminha com segurança, transmite uma força que incomoda. A confiança deixa claro que sua vida não depende da validação de ninguém. Essa postura desarma, porque quem esperava encontrar fragilidade percebe solidez. O olhar firme, as ações decididas e a ausência de necessidade demonstram que o vínculo não era vital. Essa segurança gera desconforto, pois escancara a realidade. Quem foi deixado para trás não é essencial. A independência é uma mensagem silenciosa que pesa mais que qualquer palavra. Mostrar que segue seu caminho sem depender da aprovação alheia é uma lição prática de estoicismo. Quando o outro percebe que sua ausência não paralisou sua vida, mas se tornou combustível para seguir em frente, nasce a dor da irrelevância. O impacto está justamente em não precisar. Quem se julgava indispensável descobre que não fez falta alguma. E essa constatação é difícil de suportar. A autossuficiência tem como consequência natural um brilho próprio. Seguir firme, alcançar conquistas, cultivar paz e evoluir cria uma luz que não pode ser ignorada. Quem desprezou agora observa a distância, com incômodo crescente, cada passo dado sem a sua presença. Esse brilho não é exibido como provocação, mas surge como reflexo da força interior. Justamente por não ser forçado, ele se torna ainda mais perturbador para quem apostou na sua queda. Pouco fere mais do que o choque de perceber que não se é insubstituível. Quem acreditava que você imploraria por atenção, se depara com sua independência plena. Esse orgulho ferido é uma das maiores dores que alguém pode carregar. O estoicismo mostra que a verdadeira liberdade está em não depender. E essa liberdade se torna o castigo final para quem pensou ter o controle. O arrependimento nasce justamente no ponto em que o orgulho é quebrado, quando a vida prova que ninguém é indispensável. Existe uma arma silenciosa que corrói mais do que qualquer confronto: a paz interior. Enquanto o outro espera lágrimas, desespero ou explosões de raiva, encontra serenidade. Esse equilíbrio não apenas protege quem o pratica, mas fere profundamente quem acreditava ter causado destruição. A tranquilidade torna-se vingança, pois revela que nada conseguiu abalar você. A serenidade é desconcertante porque não pode ser controlada. Quando alguém ignora esperando causar impacto, a indiferença serena se transforma em golpe silencioso. A calma mostra que o poder do outro foi ilusório. Essa tranquilidade gera dor, pois inverte a lógica. Quem tentou ferir é quem passa a sentir o peso da própria atitude. A serenidade é como um espelho, devolvendo ao agressor sua impotência. Nada incomoda mais do que perceber que não se conseguiu provocar reação. A calma é vista como afronta, pois impede o outro de alimentar o conflito. Essa postura não é fraqueza, mas firmeza controlada. O semblante tranquilo, a postura firme e a ausência de ressentimento expõem a falta de poder do outro. A afronta está em seguir a vida normalmente, sem carregar rancor, sem se deixar abalar, mostrando que nada foi capaz de interferir em sua essência. A expectativa de causar dor e receber resposta é frustrada quando a reação não aparece. Esse vazio corrói lentamente, transformando-se em tormento. Quem esperava dominar percebe que nada aconteceu. O silêncio, combinado à paz interior, destrói expectativas e deixa o outro preso a uma espera interminável. A ausência de resposta é uma ferida aberta, que se renova a cada dia, porque não há fechamento, não há prova de que conseguiram o que queriam. A verdadeira punição não está em vingança ativa, mas na tranquilidade que desarma. Continuar firme, em paz e sem ressentimentos mostra que o golpe não atingiu seu objetivo. Essa tranquilidade é dolorosa para quem tentou ferir, porque revela que o esforço foi inútil.
O estoicismo ensina que nada externo pode afetar quem governa sua mente. E essa lição é a condenação final. O outro é consumido pelo arrependimento, enquanto você permanece intocado, vivendo em liberdade. Quando a ficha cai, não há aplausos, apenas silêncio pesado. A pessoa que virou o rosto acreditando controlar o roteiro descobre que a narrativa seguiu sem ela. O vazio não faz barulho, mas marca o passo. É nesse cenário que o orgulho trinca, e a mente, antes confiante, começa a revisitar tudo o que foi desperdiçado. O instante em que a máscara cai acontece sem barulho. Após ignorar chamadas, deixar mensagens sem resposta e tratar encontros com descaso, surge a percepção incômoda. O afastamento não era teatrinho. Era a fronteira definitiva. A rotina entrega o estrago. Café sem conversa, trajeto sem companhia, noite sem confidência. Coisas pequenas, uma canção, um perfume, uma padaria, acendem lembranças teimosas. O orgulho, que sustentou o desprezo, racha quando fica claro que a perda é real. Não existe plateia, nem discurso de vitória. Sobra só a presença do vazio. A mente começa a montar cenas alternativas, respostas que não foram dadas, abraços que não aconteceram. E nesse ponto, quem ignorou percebe que subestimou o custo de ter escolhido virar o rosto e fingir indiferença. O reconhecimento do tropeço chega atrasado e sem anestesia. Quando a ausência se instala, a comparação é inevitável. Antes havia acolhimento, agora restam silêncio e cadeira vazia. A culpa entra pela porta da madrugada, com pensamentos cíclicos, relembrando frases, gestos, promessas que não receberam cuidado. Tentam-se distrações, mas cada estímulo puxa o mesmo fio. Procura-se atalho, mensagens longas, justificativas apressadas, confissões dramáticas. A realidade, contudo, não muda com declarações. Escolhas passadas não obedecem a remendos. Arrependimento tardio é relógio que não volta, calendário que não perdoa, agenda sem encaixe. O que parecia domínio vira inquietação contínua. A mente, cansada, entende que perder não foi acidente, foi processo alimentado por negligência. Verdades atrasadas pedem paciência que já não existe. Quando o tamanho da perda finalmente se revela, nasce a urgência. Multiplicam-se convites, aparecem promessas, surgem planos mirabolantes para recompor o vínculo. Tudo corre, nada alcança. Do outro lado, a vida segue estável, cuidadosa, com limites claros. O desespero toma forma na espera por um sinal. O aplicativo é aberto a cada minuto. Rascunhos são escritos, apagados, reescritos. Perguntas se empilham. Qual frase usar? Qual hora enviar? Qual prova oferecer? Cada silêncio recebido parece sentença. E cresce a constatação dura. Ontem bastaria respeito. Hoje, mesmo com esforço, falta credibilidade. A pressa não compra confiança, e pressões repetidas somente confirmam que o antigo acesso foi encerrado. Surgem presentes inesperados, lembranças montadas, tentativas teatrais, e nada disso recompõe terreno que foi maltratado por tempo demais. Diante do pedido de retorno, a postura estoica não humilha, nem se submete. Observa, mede, decide com sobriedade. Não há festa, nem revanche, há critérios. Memória vira bússola, padrões reincidentes, fronteiras rompidas, alertas ignorados. O objetivo não é punir, é proteger o que foi construído. Paz, rotina, dignidade. A resposta pode ser cordial e firme. Um não que não fere, apenas encerra ciclos. Também pode existir reaproximação responsável, se houver mudança verificável, coerência no tempo, reparação concreta. Em qualquer cenário, o centro permanece intocado. Não se negocia o essencial. Quem um dia tratou com descaso agora aprende que acesso exige cuidado, e que respeito, sem constância, é apenas palavra bonita. Critério significa observar prática sustentada. Promessa, sozinha, não vale. Desaparecer sem ruídos é mais perturbador do que qualquer confronto direto. A ausência transforma-se em presença invisível, que acompanha quem acreditou poder ignorar sem consequências. O fantasma não fala, não toca, mas ocupa cada lembrança, rondando os pensamentos até que o arrependimento se torne inevitável. Quando alguém percebe que você saiu por completo, nasce uma sensação de estranhamento.
O espaço antes preenchido agora está vazio. E essa lacuna grita silenciosamente. O desaparecimento não pede explicação. Não deixa rastros. Apenas mostra que sua energia foi retirada. Esse corte abrupto desencadeia reflexões contínuas. Onde está? O que faz? Com quem divide os dias? O fantasma não é corpo presente. É memória insistente que provoca ansiedade em cada minuto de silêncio. O tempo, longe de apagar, intensifica a recordação. Cada gesto, frase ou cena passada volta como se estivesse acontecendo novamente. O que parecia irrelevante cresce em importância, justamente pela distância criada. Um objeto esquecido, uma foto antiga, um lugar visitado em comum tornam-se gatilhos inevitáveis. A lembrança incomoda porque não pode ser interrompida. Surge sem convite e permanece. Quem ignorou agora é perseguido por fragmentos que formam uma presença maior do que qualquer encontro físico. A mente humana não suporta espaços em branco. Quando você desaparece, ela cria narrativas para preencher as lacunas. Será que você está feliz? Será que encontrou alguém melhor? Será que seguiu em frente sem olhar para trás? Essas perguntas se repetem em ciclos intermináveis, sem respostas claras. A tentativa de imaginar sua vida transforma-se em tortura, porque cada hipótese mostra um cenário em que a presença perdida não poderá mais ser recuperada. O vazio se torna combustível para a obsessão. A ausência, quando prolongada, deixa de ser apenas incômoda e se transforma em obsessão. A pessoa passa a procurar sinais, a revisitar lembranças, a buscar qualquer detalhe que ofereça contato indireto. O fantasma não dá trégua, pois não está sob controle. É justamente esse mistério que cria o tormento. Não há como dialogar com o que não responde. Não há como prender o que já se libertou. O arrependimento cresce como sombra sufocante, provando que a presença fantasma pesa mais do que qualquer palavra dita. Entre todas as armas que alguém pode usar em meio ao desprezo e à rejeição, o autocontrole é o mais afiado. Ele não precisa de gritos, não exige vingança, não se apoia em gestos teatrais. O simples fato de dominar as próprias emoções já desmonta o outro. Quem esperava a fraqueza encontra a solidez. E quem planejava assistir à sua queda se depara com a fortaleza de alguém que aprendeu a governar a si mesmo. Quando você controla suas emoções, o jogo muda por completo. O agressor espera lágrimas, explosões de raiva ou pedidos desesperados de atenção, mas nada disso acontece. Em vez de ser arrastado pelo impulso, você decide cada reação com clareza. Essa firmeza desnorteia, porque mostra que o poder foi invertido. Não é o outro que dita o ritmo, mas você. O estoicismo ensina que ninguém pode ferir a mente de quem aprendeu a dominar suas paixões. Assim, o controle se torna a arma invisível, capaz de transformar insultos em nada e rejeição em simples detalhe. Essa disciplina confere autoridade, pois revela maturidade diante do caos. Enquanto o outro vive em desordem, dominado por dúvidas e arrependimento, sua serenidade contrasta como uma muralha. O sofrimento cresce do lado de lá porque a ausência de reação é confundida com desprezo, mas na verdade é fruto de força interior. O contraste se torna doloroso. Quem ignorou sente-se pequeno diante de quem não se abalou. Esse equilíbrio escancara a diferença entre os dois mundos. De um lado, ansiedade e arrependimento. De outro, calma e domínio próprio. O contraste não precisa ser exibido em público, porque se manifesta em cada gesto, em cada silêncio, em cada decisão firme que não depende de terceiros para existir. Não responder na hora do ataque é uma das maiores provas de força. Um impulso chama para o confronto, mas o autocontrole impede que você se torne refém das próprias emoções. A decisão de esperar, de não agir pelo calor do momento, de observar antes de reagir, cria espaço para a sabedoria. Esse poder silencioso atordoa quem tentou ferir, pois mostra que nada do que foi feito conseguiu arrancar você do eixo. Controlar impulsos não significa fraqueza, mas capacidade de manter as rédeas da própria vida, sem permitir que provocadores decidam seus próximos passos. É exatamente esse domínio que mais pesa no arrependimento alheio. A maior vitória do autocontrole é a liberdade. Quando nada externo consegue abalar sua mente, você se torna invencível. O arrependimento do outro nasce ao perceber que sua rejeição não teve efeito, que sua ausência não feriu, que suas palavras não conseguiram penetrar. Essa liberdade é um fardo pesado para quem acreditava ter poder sobre você.
A vida segue. Seus passos continuam firmes. Sua paz permanece intacta. Quem tentou diminuir agora se vê diminuído, porque descobriu que não tinha controle nenhum. Essa é a superioridade do autocontrole. Provar que não existe prisão quando se é dono de si mesmo. Poucas experiências são tão desconcertantes quanto sentir na pele o mesmo gelo que antes foi oferecido. A inversão da rejeição desmonta qualquer máscara, porque obriga o outro a provar do veneno que distribuiu sem pensar. O silêncio e a frieza retornam como reflexo, revelando que nada é eterno, e que a dor pode mudar de endereço sem aviso. O mais intrigante é que essa virada não exige grandes movimentos. Basta não correr atrás, não suplicar, não oferecer explicações. O jogo se inverte quando você mostra, na prática, que pode continuar sem aquela presença. O outro, antes seguro de que tinha domínio, percebe que não possui mais espaço. Não há vingança explícita, apenas a constatação de que o poder mudou de mãos. Essa mudança silenciosa é devastadora, porque prova que a rejeição não se sustenta diante da autonomia. Quem rejeitou esperava encontrar alguém fragilizado, ansioso, implorando por retorno. Mas, em vez disso, se depara com firmeza, crescimento e tranquilidade. A surpresa é amarga, porque revela que a indiferença recebida agora é devolvida de maneira ainda mais dura. Você não precisa de ataques, apenas mostra que está acima da situação. Essa postura gera choque, pois quebra a narrativa construída pelo outro. Não há mais vítima, apenas alguém que soube se erguer e seguir. O peso da rejeição se multiplica quando volta contra quem a praticou. Cada gesto de frieza que foi oferecido retorna como lembrança dolorosa. Agora é o outro quem sente a exclusão, a falta de importância, o vazio. Essa inversão não é planejada, é consequência natural da vida. Quem desprezou passa a experimentar a mesma sensação, descobrindo que ser ignorado é fardo pesado. A dor muda de lado e cresce porque vem acompanhada do reconhecimento de que foi causada por escolhas próprias. Nada grita mais alto do que a própria vida devolvendo aquilo que foi oferecido. A lei do retorno não precisa de confrontos, nem de palavras afiadas. O silêncio faz o trabalho. O tempo coloca cada um no lugar certo, e o arrependimento se torna inevitável. Quem pensou estar no controle agora sente-se pequeno, porque a rejeição que um dia foi usada como arma voltou para destruir a própria confiança. Essa é a justiça silenciosa. Não há necessidade de provar nada, pois a realidade mostra sozinha que cada gesto encontra caminho de volta. Existem lembranças que não pedem licença para retornar. São cenas simples, detalhes aparentemente pequenos, mas que assombram sem descanso. A consciência, quando desperta, não precisa de julgamentos externos. Ela mesma se torna tribunal. Quem um dia rejeitou agora passa a carregar esse peso invisível, descobrindo que o arrependimento não some, apenas se acumula. A mente repete imagens como um filme sem fim. Cada palavra ignorada, cada gesto desprezado, cada mensagem apagada se transforma em memória incômoda. O erro não se apaga porque foi escolha, não acidente. É essa consciência que martela dia após dia, lembrando que havia valor, e ele foi desprezado. Quanto mais tenta esquecer, mais forte a lembrança se impõe. O fardo nasce justamente da impossibilidade de apagar aquilo que já foi feito. A insônia se torna castigo inevitável. As horas passam devagar, e o silêncio da madrugada amplifica as vozes internas. O arrependimento invade com perguntas que não encontram resposta. Por que agi assim? Por que deixei escapar? O travesseiro se transforma em tribunal, e cada noite mal dormida reforça a dor da perda. A consciência não permite descanso, pois a mente insiste em revisitar momentos em que poderia ter agido diferente. A ausência do sono é sinal claro de que o peso da escolha se tornou insuportável. Ignorar alguém parecia gesto leve, mas o eco desse ato volta multiplicado. A escolha, tomada sem reflexão, agora ressoa em cada pensamento. O eco é cruel porque não depende de estímulos externos. Está dentro, vibrando a cada lembrança, lembrando que aquilo que foi tratado como nada tinha importância imensa. Essa repetição constante cria arrependimento profundo, pois o que parecia irrelevante revela-se como uma das maiores perdas. O eco não se cala. Ele insiste em se tornar trilha sonora incômoda da vida de quem se arrepende. O remorso não precisa de testemunhas. Ele trabalha em silêncio, corroendo lentamente a estabilidade emocional. Não há como fugir dele,
porque não está fora, mas dentro. É uma voz que não cessa, lembrando que a oportunidade foi desperdiçada, que a chance não voltará, que a escolha foi definitiva. Essa corrosão interna enfraquece o orgulho, destrói a confiança e instala o sofrimento contínuo. O arrependimento passa a ser companheiro de todos os dias, marcando presença constante como lembrança viva daquilo que não pode mais ser reparado. Não há dor maior para quem ignorou do que observar de longe a evolução de quem foi deixado de lado. A transformação não precisa de alarde. Ela acontece em silêncio, mas brilha com intensidade inegável. Esse brilho não pede permissão para aparecer. Ele simplesmente surge, mostrando que nada pode apagar o crescimento de alguém que escolheu se erguer. Enquanto o outro se afundava em suas próprias escolhas, você seguiu em frente. Cada passo, cada conquista, cada pequena vitória formaram um caminho sólido. Essa evolução não foi assistida por quem pensava ter poder, e justamente por isso dói ainda mais. O crescimento silencioso mostra que sua ausência não foi barreira, mas impulso. Quando a notícia de suas mudanças chega, o arrependimento é imediato. Perceberam tarde demais que estavam ausentes do processo mais importante da sua vida. A rejeição, longe de destruir, se transformou em combustível. Cada desdém foi convertido em energia para recomeçar com firmeza. Essa capacidade de renascer impressiona, porque revela que a queda não foi o fim, mas apenas um ponto de partida. O renascimento é prova de que a dor pode ser moldada em disciplina, e que o desprezo pode ser transformado em motivação. O outro, ao observar esse processo, sente o peso de sua própria escolha, percebendo que aquilo que tentou diminuir agora se tornou ainda maior. A lembrança de como você era antes se torna tortura para quem te perdeu. O contraste entre aquele que um dia foi ignorado e o que agora floresce é insuportável. Cada mudança física, emocional ou espiritual escancara a diferença. Antes havia dependência, agora existe autonomia. Antes havia fragilidade, agora há força. Esse contraste funciona como espelho cruel para quem acreditou que você não superaria. O passado serve apenas como lembrete de que o desprezo foi erro grave, pois deu espaço para o surgimento de alguém ainda mais grandioso. Não existe punição mais dura do que assistir ao sucesso de quem se subestimou. O outro observa de fora, sem poder participar, percebendo que o acesso está encerrado. Cada conquista sua é uma ferida aberta para quem não valorizou no tempo certo. Essa exclusão é dolorosa porque não pode ser revertida. A ascensão é vivida diante dos olhos de quem se arrepende, e o brilho, que poderia ter sido compartilhado, agora serve como lembrança constante da perda. O castigo não foi imposto por você, mas pela própria vida, que mostrou quem realmente soube crescer. Quando a ausência se instala e a vida segue em frente, surge um efeito inevitável: a comparação. O outro, antes seguro de que você permaneceria preso à rejeição, passa a medir cada passo seu com os próprios. Essa comparação, silenciosa e constante, torna-se veneno que corrói, mostrando que quem foi deixado para trás agora brilha em caminhos onde não há espaço para arrependidos. O primeiro golpe surge ao notar que você não ficou parado. Novas amizades, novos projetos, novos horizontes escancaram que sua vida floresceu. Essa percepção fere porque contradiz as expectativas. Esperavam encontrar fraqueza, mas veem força. Aguardavam estagnação, mas encontram movimento. Essa constatação abre ferida profunda, pois revela que você não só superou, como também cresceu sem olhar para trás. A consciência de que perdeu o direito de acompanhar essa evolução é o início do tormento. A cada conquista sua, o peso do arrependimento aumenta. O tormento nasce do contraste entre a vida que você constrói e a sensação de vazio que eles carregam. Novos passos se tornam provas incontestáveis de que a decisão de ignorar foi um erro. As redes sociais, as conversas de conhecidos, até pequenos sinais são suficientes para despertar o incômodo. O sofrimento se intensifica porque não há como impedir seu progresso, e assistir a isso de fora é castigo que não cessa. A mente humana não resiste ao impulso de comparar. Quando percebem que você alcançou o que parecia improvável, a autoestima deles desmorona. Cada detalhe vira medida. Sua paz contra a inquietação deles, suas conquistas contra suas frustrações. Essa comparação não depende de você. Nasce de dentro, como um veneno lento que age todos os dias. É uma ferida invisível,
que se aprofunda a cada lembrança de que o desprezo não te paralisou, mas os colocou em posição de inferioridade. A derrota final não acontece em público, mas em silêncio. É na intimidade dos pensamentos que o outro reconhece que perdeu. Não existe palco nem testemunha, apenas a consciência pesada de que a vida seguiu sem eles. A sua evolução se torna vitória incontestável, não porque você buscou confronto, mas porque a própria realidade expõe a diferença. O arrependimento se mistura à humilhação, criando uma derrota silenciosa e irreversível. Há de ver sua ascensão e saber que não poderá fazer parte dela. Nada pesa mais do que o tempo quando ele se torna inimigo. O que antes parecia uma escolha sem consequências começa a cobrar juros invisíveis. Cada minuto, cada dia, cada semana em silêncio transforma-se em lembrança dolorosa. O tempo não corre a favor de quem desprezou, mas contra, lembrando que toda decisão negligente amadurece em arrependimento inevitável. Esperar por uma reação e não receber nada é tormento constante. O relógio parece andar devagar, e cada segundo sem resposta ecoa como recusa. A espera é corrosiva porque alimenta a imaginação. Será que você esqueceu? Será que já encontrou alguém melhor? Será que a indiferença é definitiva? Esse vazio se multiplica em dor silenciosa. Diferente de palavras duras, que ferem e passam, a espera se arrasta, sem prazo para acabar, corroendo a mente pouco a pouco. O tempo, que antes era visto como aliado, torna-se adversário cruel. Ele não apaga, apenas intensifica. Cada dia vivido sem sua presença aumenta o peso do arrependimento. O relógio deixa claro que a distância cresce, que as chances diminuem e que o passado não pode ser refeito. Para quem se arrepende, o tempo não é neutro. É acusador implacável que repete todos os dias a mesma sentença. Você deixou escapar. Essa percepção corrói porque mostra que nenhuma ação atual consegue devolver o ontem. Com o passar dos dias, a ausência não se dilui. Ao contrário, se fortalece. O tempo amplia a distância entre o que foi e o que poderia ter sido. Cada momento longe se acumula como tijolos de uma muralha, separando de vez os caminhos. O arrependimento cresce porque o vazio se torna rotina. O que era apenas incômodo no início se transforma em fardo insuportável, lembrando constantemente que a perda já não pode ser revertida. A distância não oferece perdão, apenas reforça o castigo de quem desprezou. O tempo tem o poder de revelar o que estava oculto. Com ele, as máscaras caem, as ilusões desaparecem, e a verdade se mostra em sua forma mais dura. Quem ignorou passa a enxergar com clareza o erro cometido. Não há mais justificativa que esconda a realidade. O desprezo custou caro e a oportunidade não voltará. Essa revelação é cruel porque não deixa espaço para desculpas ou correções rápidas. O tempo não negocia. Ele apenas mostra que o arrependimento será companhia eterna, lembrando todos os dias que as escolhas mal feitas cobram seu preço. Chegar ao fim de um caminho marcado por desprezo e ausência é também chegar ao ponto onde a serenidade se ergue como triunfo. A vitória estoica não precisa de aplausos, nem de reconhecimento externo. Ela se manifesta no silêncio da mente blindada, na liberdade de não depender de ninguém, e na clareza de que o verdadeiro poder está em continuar em paz enquanto o outro carrega o peso do arrependimento. Quando a consciência aprende a filtrar cada estímulo, não existe espaço para manipulações. O estoico entende que a dor só entra se for convidada, e por isso ergue barreiras internas que impedem qualquer tentativa de controle. O outro pode tentar retomar contato, usar desculpas ou provocar emoções, mas encontra resistência sólida. Essa blindagem não é frieza, mas sabedoria. Uma mente que conhece seu próprio valor não se curva a jogos emocionais. A vitória surge justamente no ponto em que nada externo consegue invadir o território da alma. A tentação de revidar sempre existe, mas a verdadeira grandeza está em não ceder a ela. A filosofia estoica ensina que vingança prende a mente ao passado, enquanto a indiferença liberta. O triunfo é continuar sem necessidade de provar nada a ninguém. Não há espetáculo de revanche, apenas silêncio firme. Esse silêncio pesa mais do que qualquer resposta, pois mostra que você não foi apenas capaz de resistir, mas também de transcender. A vida seguiu, e essa continuidade é a resposta mais forte que poderia ser oferecida. A liberdade interior é a recompensa final. Não carregar rancor, não esperar retorno,
Não desejar revanche é prova de que você conquistou algo inatingível para o outro: paz. Essa paz não depende de circunstâncias externas, mas da disciplina de manter a mente no presente. Enquanto quem desprezou continua preso ao passado, você segue em frente, leve e independente. Essa liberdade é vitória silenciosa, pois revela que ninguém tem poder sobre você além de si mesmo. Para quem ignorou, o castigo não acaba. O arrependimento se torna companheiro constante, lembrando do erro todos os dias. A consciência revive cenas, desperdiça noites, repete perguntas sem resposta. O arrependimento é eterno porque não há como mudar a escolha feita. O contraste se instala. De um lado, paz e equilíbrio. Do outro, remorso interminável. Essa diferença é o veredito final. A prova de que a vitória está com quem não precisou de vingança, mas apenas permaneceu fiel a si mesmo. Poucas dores são tão profundas quanto descobrir que alguém de quem você se afastou não dependia de você para seguir em frente. A mente cria a ilusão de indispensabilidade, mas o tempo e a vida revelam a verdade. A ausência não causou ruína, apenas abriu espaço para crescimento. É nesse instante que o arrependimento surge, pois a dor maior não está em perder alguém, mas em perceber que nunca foi realmente necessário. O orgulho humano costuma alimentar a ideia de que somos insubstituíveis na vida de outra pessoa. Essa sensação de superioridade traz conforto, até o momento em que a realidade mostra o contrário. Quando você segue em frente, continua evoluindo e não demonstra dependência, o castelo de ilusões do outro desmorona. A ausência de imploração, de desespero ou de tentativas de reaproximação quebra de maneira brutal a crença de que sua presença era essencial. Essa descoberta é como um espelho quebrado. Cada fragmento reflete a imagem da própria irrelevância. Não há golpe mais doloroso para o ego do que perceber que sua saída não deixou rastros de sofrimento no outro. Em vez de caos, encontrou-se ordem. Em vez de queda, surgiram conquistas. O vazio nasce porque o suposto poder se desfaz, mostrando que nada foi abalado com a partida. Essa constatação gera arrependimento profundo, pois expõe que todo desprezo, todo gesto de indiferença, foi desperdiçado. O vazio de não ser essencial não é momentâneo. Ele acompanha como sombra, lembrando constantemente que sua ausência não significou nada além de liberdade para o outro. A independência tem brilho próprio. Quando se manifesta, torna-se insuportável para quem acreditava ser indispensável. Observar alguém se erguer, conquistar novas etapas, sorrir e viver sem precisar de você é golpe que atinge diretamente o orgulho. O choque não está apenas no crescimento em si, mas na facilidade com que esse crescimento ocorreu sem a presença de quem acreditava ser central. Esse contraste gera angústia, pois revela que a influência era mínima, quase nula. O arrependimento floresce quando se percebe que, no fundo, nunca houve controle algum sobre a vida do outro. A pior condenação é encarar o espelho da insignificância. Quando alguém descobre que não deixou marcas, que sua ausência não foi sentida como esperava, o orgulho se transforma em dor. Esse peso é insuportável porque corrói silenciosamente, lembrando que cada atitude de desprezo não diminuiu o outro, mas apenas mostrou a falta de importância que realmente tinha. A insignificância não pode ser apagada com desculpas ou tentativas de retorno, pois já foi revelada em sua forma mais clara. Esse fardo permanece, e sua lembrança se torna uma das maiores dores para quem acreditou ser insubstituível. O silêncio, por mais discreto que seja, tem força devastadora. Ele não precisa de gritos nem de acusações para machucar. Quando alguém se vê diante da ausência total de resposta, descobre que o vazio fala mais alto do que qualquer palavra. O orgulho, acostumado a controlar, começa a rachar quando percebe que o silêncio não pode ser vencido. O silêncio é sufocante porque cria espaço para a mente preencher com dúvidas. A pessoa que esperava reação encontra apenas vazio. Esse vazio se multiplica a cada tentativa ignorada, transformando-se em pressão constante. Não há como lutar contra ele, pois não existe argumento para contestar. É como respirar em um ambiente sem ar. Quanto mais se busca alívio, mais pesado se torna. A ausência prolongada é um lembrete incômodo de que o poder já não está mais em suas mãos. O orgulho não suporta perguntas sem solução. Quando o silêncio se instala, a mente começa a fabricar hipóteses. Será que não importo? Será que já fui substituído? Será que nunca tive valor?
Cada questão nasce da tentativa desesperada de encontrar explicação. Mas nenhuma resposta traz alívio, porque todas apontam para a mesma verdade: a indiferença. Esse processo mental é exaustivo, porque não existe pausa. As dúvidas retornam dia após dia, alimentando a sensação de arrependimento. O silêncio acompanhado de calma é ainda mais cruel. Quem esperava lágrimas ou explosões encontra apenas serenidade. Essa tranquilidade funciona como afronta, pois revela que o outro não foi capaz de causar impacto. A impotência nasce justamente dessa constatação. Nada do que foi feito conseguiu ferir. O orgulho, que acreditava ser arma invencível, se desfaz diante da paz estoica. Não há como vencer alguém que não se abala. Esse desequilíbrio psicológico se transforma em tormento constante. Quando a indiferença se torna a resposta definitiva, o orgulho é destruído. Ele não suporta ser ignorado, pois se alimenta da necessidade de controle. Ao perceber que nada do que faz provoca efeito, o outro é obrigado a encarar sua própria irrelevância. Essa descoberta é dolorosa porque não pode ser revertida. O silêncio já cumpriu sua função. O orgulho despedaçado não encontra cola, e o arrependimento se instala como cicatriz permanente. A indiferença, aliada ao silêncio, prova que a vitória não está em gritar mais alto, mas em não precisar dizer nada. O arrependimento mais doloroso não nasce do que aconteceu, mas daquilo que poderia ter acontecido. Quando alguém percebe que perdeu momentos, oportunidades e caminhos por causa de escolhas precipitadas, é assombrado por um fantasma constante. Esse espectro não é feito de carne, mas de lembranças, hipóteses e cenários que nunca mais poderão se tornar realidade. A mente é traiçoeira. Quanto mais se tenta esquecer, mais insiste em relembrar. Pequenos detalhes, como um perfume, uma música ou um lugar comum, trazem de volta cenas inteiras. Essas memórias não chegam como lembranças leves, mas como martelos que batem repetidamente, mostrando o que foi desperdiçado. Cada imagem traz a sensação de que a oportunidade existiu e foi jogada fora. O fantasma das memórias não dá descanso, porque ele não precisa ser convidado. Ele simplesmente aparece, trazendo consigo a dor do que já não pode ser mudado. Ignorar, desprezar, rejeitar. Decisões rápidas que, no momento, pareciam insignificantes, mas quando vistas em retrospectiva, revelam-se como erros irreparáveis. O arrependimento nasce da clareza tardia de que essas escolhas foram guiadas por orgulho e não por sabedoria. Cada gesto de indiferença é revisto com detalhes, como se fosse possível voltar e corrigir. Essa revisão mental contínua é tortura, porque mostra que não se tratou de acaso, mas de opção. E toda escolha traz consigo um peso inevitável, o de não poder mais voltar atrás. A mente busca explicações, mas encontra apenas silêncio. Perguntas como: e se eu tivesse valorizado? E se eu tivesse ficado? Se repetem de forma incansável. Nenhuma resposta pode aliviar, porque o futuro que poderia ter sido já não existe. Essas questões sem solução corroem por dentro, alimentando a angústia. A ausência de resposta se transforma em ciclo interminável, em que o outro se perde em pensamentos, incapaz de encontrar paz. O fantasma do que poderia ter sido cresce justamente nessa falta de explicações definitivas. A dor maior não é o que foi vivido, mas o que deixou de ser. O fantasma das possibilidades perdidas acompanha cada passo, lembrando que existiam caminhos que agora estão fechados. Essa tortura não se acalma com o tempo, porque o tempo apenas reforça a distância entre o que é e o que poderia ter sido. É como olhar para uma porta trancada sabendo que a chave foi jogada fora. Esse é o castigo final. Não viver com a dor do que aconteceu, mas com a consciência de que havia algo maior que nunca se concretizou. Pouca coisa incomoda mais quem desprezou do que observar a distância, que a vida do outro não apenas continuou, mas floresceu. O triunfo não precisa de discursos, nem de exibições exageradas. Ele se manifesta naturalmente em cada passo dado sem olhar para trás. Aquele que ignorou se vê forçado a encarar uma verdade dolorosa. A vitória maior acontece quando você segue em frente. O afastamento, que parecia um obstáculo, transforma-se em combustível para avançar. O caminho não para. Ele se prolonga com novas rotas, novas descobertas e novas experiências. Enquanto o outro acreditava que sua ausência seria um fim, o que se vê é a continuidade. A estrada permanece firme porque não depende de quem abandonou,
mas da própria força de seguir. Esse movimento constante é incômodo para quem esperava encontrar ruínas. Em vez disso, encontra construção e progresso. Não é necessário revidar com palavras duras quando a própria vida responde com conquistas. Cada passo alcançado, cada objetivo cumprido, cada pequena vitória é um lembrete silencioso de que nada foi perdido, apenas transformado. As conquistas surgem como fruto da resiliência, e não como provocação. Contudo, para quem observa de longe, cada vitória é interpretada como afronta, pois prova que o desprezo não teve força. A resposta não foi gritada, mas vivida, e é justamente essa naturalidade que machuca mais. Assistir de fora é um dos maiores castigos. O progresso alheio se torna espetáculo doloroso para quem não soube valorizar. O desconforto nasce porque não há mais espaço. Não existe convite para retornar ao palco. O outro é apenas espectador, preso ao papel de quem observa sem poder participar. Essa exclusão corrói porque cada avanço seu é lembrança da perda. Ver o crescimento sem ter acesso a ele é como observar um banquete sem poder se sentar à mesa. O triunfo verdadeiro não precisa de revanche, pois ele acontece dentro de si mesmo. Seguir em frente já é a vitória final. O estoicismo ensina que nada externo deve definir seu valor. E essa filosofia se torna visível quando a vida segue tranquila, independente do desprezo sofrido. A vitória está na paz alcançada, na liberdade de não depender de ninguém para florescer. Enquanto o outro é consumido pelo arrependimento, você desfruta do equilíbrio que não pode ser tirado. Essa é a glória silenciosa. Vencer sem lutar, apenas vivendo. A indiferença pode parecer inofensiva no momento em que é oferecida, mas ela nunca passa sem retorno. Cada gesto frio, cada silêncio intencional e cada desprezo guardam sementes que, mais cedo ou mais tarde, germinam em arrependimento. O preço da indiferença não é pago de imediato, mas cresce lentamente até se tornar insuportável para quem acreditou que não teria consequência alguma. Nenhuma atitude desaparece no vazio. O que se oferece ao outro sempre encontra caminho de volta, seja em forma de lembrança, seja em forma de dor. A indiferença dada, quando confrontada pelo tempo, retorna como desconforto constante. O mesmo gesto que parecia sinal de força se transforma em lembrança de fraqueza. Esse retorno é inevitável, porque o coração humano não esquece o que deixou de valorizar. Cada ato de frieza volta a bater na consciência, cobrando o preço do que foi desperdiçado. O desprezo, que parecia apenas uma reação passageira, torna-se castigo prolongado. Ele age como uma sombra que acompanha quem o praticou. Ao ignorar, a pessoa acreditava estar diminuindo o outro, mas na realidade cavava sua própria condenação. O castigo não vem em forma de vingança externa, mas em forma de peso interno. Perceber que o que foi tratado com descaso se tornou inatingível. Essa consciência é dolorosa, porque não há como apagar o passado, nem desfazer o impacto de atitudes negligentes. O passado não se cala quando há culpa. Ele se manifesta em pensamentos recorrentes, lembrando a cada dia o que foi feito de errado. A mente passa a ser o próprio juiz, revivendo cenas, frases e momentos de indiferença. Essa punição mental é silenciosa, mas constante, corroendo de dentro para fora. Não existe pausa, porque a consciência insiste em apontar o erro. O arrependimento nasce justamente da clareza de que tudo poderia ter sido diferente, mas não foi. Essa lembrança repetida é o preço mais alto que alguém pode pagar. No início, a indiferença pode parecer vitória, como se ignorar fosse sinal de domínio. Mas o tempo expõe a verdade. Cada gesto frio acumula juros. O custo invisível cresce devagar, até se transformar em fardo insuportável. Quando a pessoa finalmente percebe, já não há como recuperar o que foi perdido. O que parecia jogo de poder revela-se derrota amarga. Esse é o preço final da indiferença. Carregar para sempre o peso de escolhas que não podem ser corrigidas. Poucas atitudes são tão impactantes quanto escolher o silêncio absoluto diante de quem espera justificativas. Explicar é oferecer ao outro um pedaço da sua energia, enquanto a ausência de palavras mostra independência total. A verdadeira força está em não precisar provar nada a ninguém, deixando que a realidade fale por si mesma. Quando você não se justifica, quebra o jogo do controle. O outro espera defesas, explicações, talvez até pedidos de desculpas. Mas o silêncio absoluto é a resposta mais eloquente do que qualquer discurso.
Ele transmite que sua vida não está sob julgamento, que você não precisa da validação de ninguém. Esse poder incomoda porque é inatingível. Não há como rebater o que não é dito. Não há como vencer uma ausência firme. O silêncio absoluto se torna muralha, blindando você contra ataques e mostrando que sua paz é prioridade. Justificativas podem ser distorcidas, manipuladas ou usadas contra você. Quando elas não existem, o outro fica sem ferramentas para continuar o jogo. A ausência de explicação gera inquietação, porque abre espaço para dúvidas. Será que errei tanto assim? Será que ele nunca se importou? Será que não mereço resposta? Essa ausência pesa mais do que palavras afiadas, porque não pode ser combatida. O impacto é devastador, já que o silêncio deixa o outro sozinho com seus próprios pensamentos, sem chance de manipular o enredo. A maturidade se mostra quando você entende que não precisa provar nada. Não se defender é ato de grandeza, não de fraqueza. Enquanto o outro busca formas de cutucar, você permanece sereno, consciente de que suas escolhas não precisam de explicações externas. Essa postura confunde e desarma, pois a expectativa era de reação. O estoicismo ensina que aquilo que não depende de nós deve ser ignorado, e a opinião alheia é um desses pontos. A maturidade de não se defender transforma o silêncio em demonstração máxima de autossuficiência. A ausência de respostas cria labirintos mentais no outro. Quem esperava justificativas encontra apenas portas fechadas. Isso gera confusão, ansiedade e até desespero, pois a falta de explicações impede qualquer tentativa de reconciliação rápida. O silêncio prolongado força o outro a enfrentar a própria consciência, sem que haja alívio vindo de fora. A confusão é, na verdade, a consequência natural do desprezo inicial. Quem não soube valorizar agora enfrenta a dor de não ter acesso à clareza. Essa confusão é punição suficiente, porque mostra que não existe direito automático a respostas. Não há castigo mais cruel do que perceber que você não significa nada na vida de alguém. A irrelevância não grita, não faz escândalo, mas consome silenciosamente. O vazio que nasce dela é insuportável, pois obriga a mente a encarar a verdade. A ausência não foi sentida, e a vida seguiu como se sua presença nunca tivesse existido. No início, existe a crença de que sua ausência causará impacto, mas o tempo revela o contrário. A vida continua, os dias seguem, e o mundo do outro permanece intacto. Essa constatação é dolorosa porque destrói a ilusão de importância. Quando se descobre que não houve espaço vazio deixado para trás, a sensação é de perda de identidade. Deixar de importar é como ser apagado da história, e essa dor é mais forte do que qualquer confronto direto. Ser esquecido dói mais do que ser rejeitado. A rejeição ao menos reconhece a sua existência, enquanto o esquecimento apaga. A dor é perceber que não há lembrança, que não há saudade, que não há sinal de falta. Essa invisibilidade pesa porque mostra que todo investimento emocional foi em vão. O esquecimento é tortura prolongada, pois transforma quem acreditava ser especial em um nome perdido na multidão. É a prova final de que, na prática, você nunca ocupou lugar significativo. A irrelevância funciona como espelho cruel. Cada gesto que não provoca reação, cada palavra ignorada, cada ausência não notada devolve a imagem da insignificância. É nesse reflexo que nasce o arrependimento. Perceber que não causou impacto algum na vida de quem deveria ter sentido sua falta. Esse espelho é doloroso porque não distorce. Ele mostra a realidade nua e crua. O orgulho se desfaz quando a imagem projetada não é de alguém lembrado, mas de alguém apagado. O pior castigo é viver com a dúvida se algum dia foi lembrado de verdade. A angústia surge ao perceber que a vida do outro seguiu sem deixar espaço para memórias suas. Não há menções, não há sinais, não há rastros. Essa ausência completa cria sensação de vazio que corrói lentamente. A angústia de não ser lembrado pesa porque não existe como mudar essa realidade. Não se pode exigir lembrança. Ela só existe quando é genuína. O arrependimento cresce justamente dessa falta, transformando a irrelevância em condenação eterna. Pouca coisa é tão dolorosa quanto assistir à ascensão de quem um dia foi desprezado. O brilho alheio se transforma em vergonha para quem acreditava ter vencido ao ignorar. Cada passo, cada conquista e cada sorriso vistos de longe funcionam como ferida aberta, lembrando que o que foi descartado se tornou ainda mais grandioso.
O crescimento de quem foi ignorado é luz que não pode ser escondida. Essa luz incomoda porque escancara a verdade. O desprezo não destruiu, apenas fortaleceu. Quem um dia pensou que você cairia descobre que errou. O brilho natural das conquistas ofusca e gera desconforto, pois revela que a escolha de ignorar foi um erro grave. Não é necessário vangloriar-se. O simples fato de existir progresso já é suficiente para causar dor. Nada pesa mais do que ver de fora o que poderia ter sido compartilhado de perto. A ascensão, quando observada à distância, é tortura lenta. O outro percebe que não tem mais espaço, que não pode mais dividir vitórias, que perdeu o direito de estar presente. Esse distanciamento é doloroso porque transforma cada conquista em lembrança amarga do que foi perdido. A ascensão não é apenas sua, mas também a prova viva da falha do outro. Enquanto sua vida sobe, a do outro estagna ou até desce. O contraste entre evolução e queda se torna insuportável. Cada passo seu é lembrança de que o desprezo não trouxe vantagem alguma. Esse contraste corrói a autoestima de quem errou, porque mostra que, enquanto você construiu, ele destruiu. É nesse ponto que nasce a vergonha profunda. Reconhecer que a rejeição só serviu para abrir espaço para o seu crescimento e para destacar ainda mais a própria queda. Se essa mensagem fez sentido para você, não saia sem se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Isso mostra que você está realmente comprometido em fortalecer sua mente e viver com mais clareza. E nos comentários, escreva a palavra disciplina, para provar que você está pronto para aplicar o estoicismo na prática e nunca mais se deixar abalar.